Cumprindo a agenda em Jataí, Goiás, o presidente Jair Bolsonaro defendeu o povo, a liberdade e a democracia, além de voltar a pedir mais transparência no sistema eleitoral. Segundo o chefe do executivo, a união do povo é a garantia da democracia e da liberdade. A união desse povo, o seu entendimento de que o é melhor para a sua pátria é a garantia que nós viveremos num país ordeiro, democrata e, acima de tudo, com liberdade. Bolsonaro também pediu eleições limpas e auditáveis. Dizer a todos vocês que eleições limpas, democráticas e auditáveis são a garantia da nossa democracia. Dizer a vocês que poucas pessoas mandam muito no Brasil, mas nenhuma delas manda em tudo em nosso Brasil. O presidente ainda se posicionou de forma favorável à defesa pessoal de cada brasileiro e contrário ao aborto, ideologia de gênero, comunismo e outro regime que não seja a democracia. E uma coisa muito importante para um povo que quer viver em paz e em alegria: povo armado jamais será escravizado. A arma de fogo nas mãos do cidadão de bem, mais que defender a sua família, ele passa a defender a sua pátria. Dizer a vocês que esse governo é radicalmente contra o aborto, é contra a ideologia de gênero, é contra o comunismo, é um governo que é temente a Deus acima de tudo. Participando da feira de incentivo ao agronegócio em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, Bolsonaro pediu que todos lutem pelo futuro das crianças e entregue a elas um Brasil livre. Tenho certeza que são por essas crianças que nós hoje cada vez mais trabalhamos e nos empenhamos. Devemos deixar para elas mais do que um Brasil próspero, um Brasil, acima de tudo, livre, porque a liberdade não tem preço. Em ambas as cidades, o chefe do executivo foi recebido por crianças e adultos desde seu desembarque. Milhares de pessoas formaram filas para o desfile em carro aberto e a população organizou de forma voluntária a já tradicional motociata. Com essas declarações do presidente, a gente abre então a edição desta terça de Os Pingos nos Is, trazendo aqui para a conversa José Maria Trindade, direto de Brasília. O que achou dessas falas? Boa noite. Deus e liberdade, sempre presente aí nas falas do presidente Jair Bolsonaro, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. E boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, que é acusado por alguns de ser um herege e até ateu, de ser um genocida, é o que mais fala em liberdade, fala em nome de Deus e fala na proteção da família, ou seja, a famosa pauta de costumes, que muitos querem abocanhar, jogar de lado exatamente para dominar o país de uma maneira cruel, uma maneira sangrenta, de acabar com a proposta de família, e aí é que entra o grande debate. Historicamente, esse debate nunca é levado claramente nas campanhas eleitorais, porque define posição. Definir posição em campanha eleitoral significa perder-se alguns votos, e ele está sendo claramente definindo ali a sua posição política com a coragem e que ganha de outro lado, mas ganha com a verdade. Esse é o primeiro ponto desse discurso do presidente Jair Bolsonaro. E aí vem arma de fogo. Há uma polêmica na sociedade sobre esta liberdade defendida pelo presidente Jair Bolsonaro no uso de arma de fogo e que está na Constituição. A Constituição brasileira fala no direito de defesa.
Ninguém faz a própria defesa com unhas como se fossem gatos. Faz a defesa com armas, já que os bandidos também estão armados. Este é o ponto que assusta, inclusive, outros candidatos. Esse discurso do presidente foi numa área ali onde existe um agronegócio muito forte, implantado ali numa área da Bahia que não tinha tradição de agricultura forte e era uma área pobre, né? Luiz Eduardo Magalhães cresceu, foi a cidade que mais cresceu num determinado momento, mas cresceu na história do mundo, mais do que a Alemanha pós-guerra. Luiz Eduardo Magalhães não era nada, era uma currutela, virou cidade e com a força do agronegócio se transformou numa cidade muito desenvolvida, grande, uma cidade rica que assusta a rapidez, porque a força do agronegócio. E o agronegócio teme demais esta onda que o presidente citou aí, de comunismo, de socialismo, né, de invasões de terra, e por isso quer sim o direito de defender o seu patrimônio. Esse direito também está inscrito na Constituição. Não é nada ilegal como alguns tentam fazer. Não é isso. O presidente faz essas defesas claras. E os outros candidatos tentam fazer de sombra e não levam esse debate para frente. Era hora de todos virem a público e dizer: eu apoio sim o processo de armamento no Brasil, o direito de defesa, ou não apoio. Mas a apresentar a sua proposta, esta é a grande novidade. Está chamando para o campo do diálogo, o campo da batalha, que é dizer claramente o que quer. E o eleitor é que vai decidir no voto se opta por um ou por outro. Sobre as eleições limpas, o presidente Jair Bolsonaro dá outra posição, mostrando que ele é o presidente da República, mas nem ele pode tudo. Se fosse assim, ele determinaria uma urna eletrônica com voto impresso, conforme ele quer, né? E pronto. Mas não. O processo aqui em Brasília é muito mais complexo, muito mais complicado. Tanto é que a Justiça Eleitoral, através do seu presidente Edson Fachin, está buscando apoio na comunidade internacional. Nunca houve. O Brasil nunca precisou de dar explicações sobre as suas eleições. E o Tribunal Superior Eleitoral está convocando mediadores internacionais, observadores internacionais e dizendo que a comunidade internacional tem que prestar atenção aqui no Brasil. Quem tem que prestar atenção aqui no Brasil é o eleitor. Esse sim tem que prestar atenção na hora do voto e os candidatos olharem o processo eleitoral. Eu acho que é possível fazer sim uma eleição segura através de um equipamento como urna eletrônica, mas é preciso isso aí, acompanhar e fazer as críticas. Não é sobre o processo, mas as urnas. Vamos ouvi-la também, Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé, Fiuza. Boa noite, mestre Augusto Nunes. E boa noite à nossa audiência maravilhosa. Vitor, essas imagens aí, elas devem ser estarrecedoras, né, para os partidos de oposição do presidente Jair Bolsonaro. Isso inclui também o atual Supremo Tribunal Federal / TSE. O presidente falando aquilo que o povo sempre teve vontade de debater, mas nunca pôde debater por alguma questão de preconceito ou de narrativas, ou a imprensa não queria, ou os partidos não queriam, porque todas essas questões que o presidente traz, né, o debate sobre o aborto, o debate também sobre as armas, ideologia de gênero, liberdade principalmente, a liberdade que encampa a primeira emenda aqui dos Estados Unidos, né, liberdade de religião, de imprensa, de portar uma arma. Só um pequeno parênteses aqui, Vitor. A própria Revolução Americana, muitas das armas hoje aqui nos Estados Unidos, a grande maioria, são quase 400 milhões de armas nas mãos dos americanos, elas existem aí para proteger suas residências, as suas propriedades, sua família. Mas se a gente voltar lá na Revolução Americana, a segunda emenda da Constituição Americana, ela existe para que o cidadão pudesse ter uma arma para se proteger de algum governo tirano, de alguma ditadura.
de imposições que restringisse aí liberdades constitucionais, né, em várias esferas, como eu disse, como eu mencionei, a primeira emenda diz. Então, o presidente, ele olha exatamente ali o farol, né, do país mais livre do mundo, os Estados Unidos, que protege a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de poder ter uma arma para você se defender, para você defender a sua família, para você defender a sua propriedade. E o povo entendeu que esse tipo de pauta, principalmente ideologia de gênero também, o cidadão de bem, as famílias que trabalham de dia, trabalham de noite para pagar seus impostos, para sustentar suas famílias, eles não querem doutrinação nas escolas, né? Todes, mudar a língua portuguesa e empurrar uma pauta aí segregacionista também de homens contra mulheres, negros contra brancos, homossexuais versus heterossexuais. O presidente, nesse sentido, ele demonstra que esse tipo de pauta é importante, se tornou importante e que não vai sair do debate, queiram os partidos de oposição, incluindo STF/TSE, eles querendo ou não, essas pautas hoje, elas são importantes para o brasileiro e elas vão continuar no debate público. Análise agora do Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, boa noite a todos. O que nós estamos vendo, quer dizer, se você observar o discurso do presidente, se ele fosse um candidato recém-chegado à cena política, você poderia pensar assim, bom, se trata de talvez, né, de uma retórica voltada para um determinado segmento, como talvez fosse um pouco a carreira política do deputado Bolsonaro. Só que você tem um governo para avaliar, você tem uma administração federal no Brasil, sob comando, né, deste político, Jair Bolsonaro, para avaliar. E o que a gente pode observar entre erros e acertos, diretrizes corretas ou equivocadas, é um país aguentando um tranco, se tem precedentes, né, de crise sanitária, de reações de sabotagem fantasiadas de proteção sanitária e sobrevindo no final uma guerra internacional que também tem impactos no país, né? Principalmente em termos de inflação, de pressão inflacionária. Então, o que a gente tem, de novo na linha, né, de falar do que os nossos olhos veem, é um político que entrega uma administração nacional bem-sucedida no geral, né? Volto a dizer, com seus erros, seus acertos, mas acho que segurar esse leme nesse período tão especial e conturbado não era fácil. Esse leme ele foi mantido firme, não nas mãos de um presidente que seguiu uma caricatura autoritária, como se dizia, e todos nós estávamos autorizados a ter essa dúvida. Não, um leme foi mantido firme pelas mãos de uma equipe bem montada, né? Principalmente com a ocupação do primeiro escalão sob critérios técnicos e não políticos e fisiológicos, como há muito tempo não acontecia. Então é isso, é um presidente fazendo o seu discurso, né, falando sobre temas que lhe são caros, mas a avaliação principal que se pode fazer não se precisa recorrer às palavras, basta se recorrer à experiência recente da administração pública sob seu comando. E, evidentemente, para concluir, o presidente, onde vai, é recebido pela população, por gente, por multidões. Ele anda nas ruas, ele anda ao ar livre, ele não está em ambientes controlados, com claques, né? Isso depois desse período tão conturbado. Então, acho que são essas as principais formas de avaliação política do presidente Bolsonaro hoje. A opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme, compadre Zé. Boa noite a você que nos acompanha.
Bom, eu concordo, subscrevo o que já foi dito aqui, porque eu queria me fixar num outro fenômeno brasileiro aí que anda me intrigando, né? O meu pai, que foi político, como vocês sabem, dizia que o único dia em que o político é completamente feliz é o dia do comício da vitória. Porque está todo mundo só festejando o resultado. Ninguém vem fazer um pedido para uma nomeação qualquer, ninguém está disputando o cargo, lá é hora de festejar. Então, antes e depois, sempre existe alguém reivindicando coisas que também interessam a outros. E a cada escolha você provoca na própria imagem um tipo de desgaste, que é sempre ruim. Mas o meu pai também dizia que a melhor coisa do mundo era quando você percebia que liderava a eleição com tamanha vantagem que já não daria mais para se expor ao risco da derrota. Segundo as pesquisas de opinião, o Lula, o Guilherme já prevê faz tempo isso, Ana Paula, ele se aproxima em alta velocidade agora já dos 110% de apoio. Né? Não tem mais nada, já tinham tirado tudo da terceira via que não existe, o Ciro já sumiu e o Bolsonaro daqui a pouco vai derreter. Então meu pai dizia o seguinte, você anda pela rua porque só tem eleitor teu. O eleitor do segundo colocado não aparece. Não aparece porque ele não quer se expor, né, para depois. Ele também pode fazer algum pedido ao prefeito e tal. Só circulam pela rua os partidários do favorito. E o favorito, então, meu pai não queria aparecer em casa. Ele ficava ali curtindo o seu grande momento. O Brasil conseguiu inventar o maior líder popular da história, que lidera pesquisa até em campanhas eleitorais do Vaticano, se ele se candidatar a Papa, e ele não sai de casa. O Lula não sai de casa. Ele só fica berrando bobagens com companheiros ao lado e agora com a santa proteção ou nada santa proteção do Geraldo Alckmin. A única novidade nas aparições do Lula é ter ali do lado um homem que sempre disse que ele era ladrão. Aí eu me pergunto, é um ataque de euforia que está dando no Bolsonaro que faz com que um segundo colocado tenha essa animação? E o Lula, por acaso, está sofrendo aí de alguma depressão eleitoral que impede que ele veja o que as pesquisas escancaram? Então é o seguinte, olha, esqueçam pesquisas e olhem a realidade. O Bolsonaro não pode parar em nenhum lugar, ele para em alguns lugares sem avisar e atrai multidões que o aplaudem. O Lula, se aparecesse em algum lugar, também deveria atrair multidões, com outros objetivos. Então é bom mesmo que ele fique em casa e convoque para as suas viagens pelo Brasil os diretores dos institutos de pesquisa.